Fala galera, aqui Vitinho Marechal do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Enfim, rapaziada, finalizado aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e os primeiros jogos das duas Copas, né? Eu queria até comentar com vocês sabem que semanalmente eu faço um vídeo aí sobre algum assunto do futebol, né, que tá rolando, e eu achei, né, assim, como eu já faço no perfil do canal, falar análise tática do jogo, pré-jogo, eu queria fazer um raio-x da parte tática, né? Como eu falo, xadrez do 4-4-2, né? Vou apresentar para vocês o que eu acho como o Fluminense deveria jogar, como o Flamengo é mais assertivo, né? Esse problema do Botafogo lá atrás, mas a gente já consegue enxergar algumas coisas do David, né? E o Vasco aí na mão do Diniz. A gente vê qual é a variação, quais são os jogadores que se encaixam melhor. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre isso essa semana e vamos falar um pouco aí, vai ter o Campinho do Marechal novamente, para a gente ajustar de time a time, né? A gente vai vendo aí com a ideia, e vocês, se não gostarem ou agradar a ideia que o Marechal vai expor aí do xadrez do 4-4-2, né? Do raio-x, vocês mencionam lá no chat, deixa lá que o Marechal proativamente vai responder a vocês aí, tá? Mas antes disso, vocês sabem que o Marechal sempre fala do cunho social de acolhida de rua e dependência química, que é o projeto ASAB, Associação Solidários Amigos de Betânia, um projeto de 25 anos, né, de existência, que a gente já fala Casa de Betânia. A gente, nesses 25 anos, eu estou há 15 no projeto, nas oficinas profissionalizantes, salvamos, restauramos a vida de 6 mil homens, dá 240, 250 por ano. É difícil pra caramba, essa rapaziada aqui, eu tô aqui no meio deles, né? Sempre utilizo esse panfleto para mostrar a vocês. Tem um vídeo no meu canal também, quem quiser olhar as lives lá, sempre eu apresento o projeto Betânia, para você ver a veracidade, né? A honestidade, como é feito. A gente não aceita auxílio de governo e a gente ajuda aqui, escotiza os empresários da região aqui de Jacarepaguá. O estado é na ladeira da freguesia 375, em frente ao Santuário Nossa Senhora de Loureiro. Valeu, galera. Já volto aí pra gente ajustar como é que tá esse xadrez do 4-4-2 aí taticamente. Valeu, rapaziada. Fala, galera. Agora o Marechal voltou para falar um pouco, né, do que eu penso no raio-x, no jogo de xadrez aqui do Renato Gaúcho com o seu Flusão. Então vamos aqui para a gente, né, ser bem sucinto aqui nessa condição do jogo do Fluminense. Então tem essa flutuação, normalmente o Renato mostra que o time dele joga no 4-2-3-1, no tabuleiro, né, mas a gente tem aqui algumas situações aqui que estão desencaixadas no Flusão. Então é o Samuel, né, que joga aqui. Eu já acho que ele já cansado, essa é a opinião do xadrez aqui, do raio-x do Marechal. Eu acho que ele pode ser um cara, né, dependendo do jogo, entrar, jogar 20 minutos. Esse garoto Júlio Fidel já está pedindo passagem. Aí o Thiago, né, aí o Frente, é o que tem, né, que o Fluminense tem. E aqui é o René, né, é o cara que está aqui na situação. Aqui por dentro, cara, que eu acho que o Flusão poderia fazer isso. Já que o Flusão, que a minha ideia do Flusão era fazer essa linha de 3 aqui, ó, de 3 zagueiros, eu acho que fica muito capacitado o Fluminense defensivamente. Fazendo a ala aqui, ó, 3-5-2. Essa é a minha ideia. O Fluminense jogar no 3-5-2. Mas só que o Renato fez só no Mundial, né? Enfim, era a ideia, mas eu gostei muito dessa condição que o Fluminense montou, essa dinâmica de 3-5-2, estava sempre ocupado esse meio aqui. Então eu digo assim, eu acho que o Flusão poderia fazer essa linha de 4 em virtude que o Renato, né, tem esse posicional aqui, mas aqui por dentro eu acho que os caras no meio aqui tinha que ser o Bernal, né, na primeira linha, Bernal, Martinelli e Hércules, esses 3 aqui, porque eu acho que o Fluminense tá achando aí, eu tô aqui no achismo, tá? Eu acho que tá achando um cara aqui que, porra, tava encostado, que é o Sérgio, encostado assim, não tinha uma minutagem de acordo com o que ele apresenta em campo. Então, quer dizer, é um cara que entrava nos jogos, porra, o Keno tava na frente dele,
Quando ele entrava na direita, ele é muito melhor desse lado esquerdo, né? Mas ele também joga aqui, é um cara bastante dinâmico no jogo. Eu acho que é uma peça titular hoje com a saída do Arias. Como o Fluminense perdeu essa sustentação de corredor direito aqui, que era o Arias que fazia essa dinâmica ou essa saída de segurança, prendia a bola aqui, o Fluminense andava um pouquinho, né? O Fluminense conseguia fazer um bloquinho aqui, ó. O Fluminense fazia essa linha um pouquinho mais alta. E claro, esse cara aqui era o diferente, ele não deixava essa bola voltar de bobeira. E a gente vê um Fluminense hoje de pouquinho em pouquinho, cara. Eu falo assim porque o último jogo não, né? Já vem aí desde o jogo do Cruzeiro, não tem sustentação de jogo aqui. Fluminense não consegue fazer na casa do adversário, no campo do adversário, que é a casa, né? Na intermediária do adversário, uma pressão pós-perda. Não consegue. O Fluminense não consegue fazer isso. Além do que, em alguns momentos, ele bota, né, o Cano e o Ganso junto, como a gente viu no jogo do Fortaleza. Deu aquele espasmo lá, fez um gol, depois dos 37 do primeiro tempo para frente, foi um Deus nos acuda. Eu posso falar isso para vocês. Foi um Deus nos acuda. Então, domínio total dentro do campo do Fluminense. O Fluminense sendo empurrado para trás. Precisa passar por isso. Tem jogadores que não tem mais, não dá mais para ter dinâmica na frente. Hoje o futebol é muito moderno. Tem que fazer a marcação, bloco alto aqui, ó, pressão, perdeu a bola aqui. O que acontece com o Fluminense? Hoje não tem mais o Arias, perde a bola aqui, tá tudo desmontado. Você tendo esses três caras com dinâmica aqui, que sabem jogar depois no meio campo, o Fluminense vai ser crescente, porra. E aqui, com certeza, precisa de um atacante. Infelizmente, não tem ninguém. Hoje tem que ser JK ou F. Não, que o Cano fez 2 gols. Gente, vocês têm que preparar o jogo pro Cano. O Fluminense não é estruturado para isso. Não é o time lá de 2023, que tinha área, tinha bons jogadores, que fazia esse jogo de profundidade, né, dentro do tic-tac lá que o Diniz gostava, e fazia esse jogo aqui de fundo para ele completar aqui dentro da área. Não tem mais isso. Então, isso aqui que eu acho que esse no raio-x do Marechal, o Fluminense tinha que jogar com esses 3 jogadores aqui, o Serna, o Evan e o... Não é o nome do garoto? E o Canóbio. Eu acho que tem que ser esse jogador. O Canóbio não é um matador, mas é um cara que recompõe, que ajuda esses 3 aqui. Então o Fluminense precisa disso aí. Tem que pensar nesse Júlio Fidelis, né? Eu acho que 2 caras de beirada, René e Samuel Xavier, já com idade, os 2, eu acho muito complicado. Esse Júlio Fidelis está indo muito bem, espero que seja efetivado. Valeu? A gente já volta aí para falar de outro clube aí. Valeu, gente! Fala galera, aqui Vitinho Marechal, vamos falar um pouquinho do Botafogo, né, que tá nessa luta aí de tentar acertar o time com o David, né, vamos ver aqui o que a gente consegue entender da ideia que ele tem e o que o raio-x aqui do canal 442 vai direcionar aqui. Bom, então tem algumas definições aqui, né, tem umas ocorrências, né, defensivas, mas vamos entender que o Botafogo que passe da LDU e ter uma caminhada aí até a SEMI, enfim. Vamos entender aqui as Copas em cima do Vasco, essa é a realidade que eu vou falar. Então, quais são as definições que tem no time do Botafogo para efeito de titularidade? O Vitinho, o Pantaleão lá, que a gente chama Coronel Pantaleão, Alexander Barbosa, Alex Telles, agora o Danilo, né, que vai subir muito de produção, meio campo do Botafogo com o Danilo e Marlon. A entrada aqui, por dentro, agora que tem uma indefinição que eu vou, né, dentro da minha ideia, que eu gostaria de ver esse Botafogo. Então aqui o Savarino, nessa condição, neste momento, porque eu vi um jogador hoje, né, muito interessante, que eu acho que vai ajudar muito. Então, 2 jogadores. Savarino por dentro, né, o Montoro super titular do lado esquerdo, e a gente tem um problema aqui, ó, porque todo mundo fica no sonho, né, do Pantera, vai achar o outro Luiz Henrique, não vai, irmão, não adianta, que ali é 1 em 1000, né, aquele jogo de profundidade aqui, a gente fica muito capenga nisso, acho que a gente erra muito nisso, esse jogo vem muito para dentro aqui e para volância, né, então quando não adianta que o Marlon e o Danilo, né, o Savarino esteja desse lado, encostado aqui em cima do Arthur Cabral,
a gente tem uma pendência aqui por dentro de recomposição. Aconteceu isso no jogo aqui em casa, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Vitória. A gente tinha muita profundidade, mas os nossos meias não atacavam o espaço, Meia tem que atacar o espaço, isso é treino. Então, para você fluir o jogo aqui, você tem que ter isso aqui. A gente tem aqui o cara do drible, né? Tem um Savarino e um Montoro nesta região, que o Savarino faz uma flutuação aqui por dentro, né? Então, às vezes ele está do lado direito, do lado esquerdo. Aqui, o Arthur Bebê Borne, que a galera chama carinhosamente, a gente tem um problema aqui. Eu acho que ele não pode ser titular do Botafogo, esse é o meu raio-x, né? Então, eu acho que ele não tem condição de ser titular no Botafogo. Ele pode ser um jogador orientado para o segundo tempo. Ele entra no segundo tempo, Bebê, vai fazer isso aqui, tá tendo espaço nisso aqui. Como é que foi o gol dele? Olha lá, o jogador de espaço. Ele domina e já vai resolver o assunto. Ele não pode ter aqui o corredor com o Vitinho, ele está atrapalhando o Vitinho. Nós tínhamos esse problema com o Pantera também. O Pantera fazia o jogo muito em cima da linha, esperava essa bola aqui, o Vitinho não tinha espaço para passar. O Arthur Jorge trouxe o Pantera um pouquinho mais para dentro para dar essa profundidade aqui, já que o Vitinho é um ala. Então foi muito assertivo, o Savarino vinha para cá fazer a triangulação, desse lado a gente tinha o Igor Jesus. Eu estou só voltando um pouquinho para vocês entenderem. O Alex Telles aqui e o Almada por dentro. Então a gente tinha um tripé de toque, jogo tocado e aqui profundidade. Como eu já disse várias vezes, para mim jogo de transição é uma etapa dentro do processo tático. Ponto. O time que joga só de transição, eu acho que fica muito previsível. Então o Botafogo hoje tem alguns jogadores voltando à condição, tendo condição, tendo minutagem, e eu gostei muito de um jogador que eu acho que vai encaixar aqui, que é o Santi Rodrigues. Eu acho que não precisa forçar o Matheus Martins aqui. Ele joga pelo esse lado aqui, mas ele pode ser um reserva neste corredor para profundidade. Eu acho que ele é melhor do lado esquerdo, porque ele faz a diagonal e chuta para o gol. Aqui ele vai fazer a profundidade, vai ter que cortar para dentro, vai ter um pouco de desequilíbrio. Deixa ele aqui mesmo. Esse é o raio-x do canal do Marechal, tá? No 4-4-2. Ele pode ser um reserva aqui, porque aqui o Montoro ele faz o segundo meio por dentro. E normalmente joga Savarino e Montoro e depois entra o Correia. Pra gente nunca deixar, isso o David acertou muito, tá, gente? Ele nunca deixa o time sem dois meias construtores. Isso é muito bom. A gente não via isso na mão do Renato. Então, eu gosto muito dessas movimentações. Eu pensava aqui, já penso, né, do que eu já vi da evolução do Santos, o que ele participou do jogo contra o Palmeiras, me encheu muito os olhos. Ele faz a profundidade, ele faz o corredor interno, ele faz o segundo atacante, ele joga pelo lado esquerdo, então ele tem uma movimentação constante. Eu já estou imaginando ele, Montoro e Savarino. Eu acho que fica bom o Botafogo. Faz uma linha de 4 defendendo, em algum momento faz um 4-4-2, também é muito importante, porque esse garoto aqui, ele é muito construtor junto com o Savarino, e se botar o Santi aqui, eu acho que o Botafogo ganha muito. Então eu acho que o Botafogo fazendo esse 4-2-3-1, mas o Santi aqui, numa situação pode ser 4-4-2, dentro da necessidade. Esse para mim seria o Botafogo ideal. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente volta para falar dos outros clubes. Valeu! Fala, galera, Marechal voltou. Vamos falar agora do poderoso malvadão, Vapo aí. Bom, a gente tem algumas, tem muito plantel, mas eu tenho um raio-x aqui do 4-4-2, que eu acho que é o time mais ideal, que agora parece que aí que ele tá pensando. A gente não adianta pensar que o Flamengo é marcador. O Flamengo não é marcador. O Flamengo é um time que faz uma flutuação no campo do adversário, faz pressão pós-perda, perde pouco a bola, tem variação para poder sair aqui atrás se for pressionado, mas eu particularmente vou cantar a pedra aqui, porque eu acho que os jogadores, vamos falar que todos estejam prontos para jogar. Então eu digo assim, eu acho, essa é a minha opinião. Aqui vai ser efetivado o Royal, com certeza, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Carolino, e eu prefiro aqui Ayrton Lucas do que o Alexandre, vai estar muito mais no nome. Eu prefiro Ayrton Lucas ter essa profundidade aqui, que eu acho. Aí aqui eu acho que tem que jogar o melhor de todos. Toma na intermediária e acelera o jogo. Pulgar é titular absoluto do Flamengo. Não sei se ele vai continuar no Flamengo.
Não sei se tem alguma coisa aí, ele machucou o pé, tá para voltar. Então, enquanto isso, é Jorginho e eu acho que é Jorginho e Saul que vão jogar aqui, daqui para frente, vamos entender assim. Arrascaeta, né? O tático, que eu acho que é titular absoluto do Flamengo, em virtude até de um time que não tem marcação, um cara que faz essa cobertura aqui, esse retorno pro Arrascaeta, né? O Arrascaeta flutuar aqui na frente com esse cara aqui, que foi uma luta para entender que esse cara não pode sair do Flamengo, no sentido de contexto tático, que é o Pedro, né? Arrascaeta, e aqui essa ótima contratação que foi feita do 1 para 1 aí, do cara que... Mas tem que ser estruturado esse time para poder botar esse cara no mano a mano aqui com os adversários. A gente tá vendo muito ele baixar aqui, vir buscar isso aqui atrás, né? Tem que melhorar esse encaixe. Como entrou o Saul neste corredor aqui no jogo do Internacional, eu acho que até o Pulgar voltar, o Saul vai tomar conta dessa segunda volância aqui, fazendo mais ou menos, ele não vai ser invertido não, mais ou menos o que o Gerson fazia, mas mais centralizado, porque o Saul era um meia, né? Sempre foi um meia. O Gerson, né, era um meia que virou segundo volante. Esse aqui não, esse aqui era meia, deu um passo atrás, ele joga praticamente as três funções aqui, de perna invertida, joga na primeira linha e de meia regulador, que a gente fala. Então aqui é o Saul, o Pedro, o Arrasca. Eu acho que o time do Flamengo é esse. Acho que o Filipinho aí não vai lutar mais com esse jogo, porque o que acontece? O Flamengo jogava... Peraí, gente, deu um chabu aqui. O Flamengo jogava com um jogo muito de transição, né? Muito de aceleração. E isso aqui, e muitos times como o Atlético Mineiro, no jogo do Atlético Mineiro, nos 3 jogos, ele botou 3 atacantes, Hulk, Rony e Coelho, né? Para bater com essa defesa aqui, e acontecia isso, ó. Era isso aqui que acontecia, com certeza. Os 3 atacantes com o meio por trás, que era o Scarpa, né? O Scarpa, o volante que saía, o Fausto Vera, enfim. Tinha sempre 4 contra 3, 3 contra 2. Eu acho que esse mole ficava muito previsível o jogo do Flamengo. Então eu digo que o Felipe Luiz, com certeza, errou a mão na Copa do Brasil, perdeu a vaga por estratégia errada de jogo e encaixe de jogadores errados. Então, eu digo que o Flamengo é isso aqui: Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Carolino. Eu prefiro Ayrton Lucas. Quando voltar o Pulgar e Jorginho. O Saul está jogando, segunda volância, Arrascaeta. Aqui o Luiz Araújo, o Lino e o Pedro na frente. Eu acho que esse time aí vai encarar bem aí esse time não, né? O plantel do Flamengo. Esses aqui para mim são os titulares do Malvadão. Valeu, galera, espero que tenham gostado aí meu raio-x dentro do contexto. Jogo de transição não serve para o Flamengo, essa é a minha opinião. É um contexto de algum lado, com o Bruno Henrique, ou com o jogo, ou com o Cebolinha, enfim, é uma estratégia dentro de um time que tem retenção de bola. Valeu? A gente volta daqui a pouco para falar do outro time aí. Fala comigo, colheita histórica. Agora vamos falar desse time de vocês aí, o Vasco. Então o Vasco está muito difícil aí na condição de organização de time, né? Não digo assim, de contexto de plantel, muito reduzido, muito poucos jogadores, muitos jogadores medianos, então não tem sustentação de jogo. Faz um jogo muito bom, como fez aí, né? Eu acho que muito mais por crise do Santos, né? Eu acho que o Santos está desencontrado. O Vasco poderia até ganhar, não estou aqui falando que o Vasco não possa ganhar do Santos. Estou dizendo o contexto, né? O contexto, né? Acho que facilitou muito esse problema externo que o Santos aí está passando. Então, parece ter um rabo de arraia lá na parte de comissão técnica, enfim. Eu digo assim que muitos gols ali, muito mandrake. E o Vasco, com certeza, nós vimos o jogo contra o CSA, né? O time da Série C foi jogar a Copa do Brasil, mata-mata. Quase complica o jogo, o Vasco tomou um gol, se perdeu emocionalmente, então teve no jogo do Santos uma facilidade, o Coutinho flutuando, não vai encontrar isso com facilidade, como outros jogos passados aí, a gente não viu o Coutinho com tanta facilidade. Então tinha uns encaixes aí que eu acho que o Nuno, quando o Coutinho jogar o Nuno, tem que vir por dentro,
ele ficar nesse corredor esquerdo. Teve a volta de um ótimo jogador que parece vai ser a sustentação na frente. Todo time tem que ter um cara de sustentação. Acho que o David é um cara muito assertivo, tinha um problema de ligamento. Foi melhor, né? O retorno dele foi melhor do que do Paulinho, do que do Jair, né? Que os jogadores que também tiveram problema LCA, ligamento cruzado anterior. Então, isso aí também tem esse prazo para o cara voltar e ter mais segurança para jogar profissionalmente. Então, eu acho que o Vasco tem alguns jogadores, eu acho que tem uma situação aí, eu estou sentindo que ele está botando o Hugo Moura aqui atrás, que ele vai encaixar essa opinião aqui do Raio X 442. Eu acho que ele vai encaixar aqui o Hugo Moura, tá? Na defesa, essa é a minha opinião, e vai botar o Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes nesse meio campo, né? Para poder, espero que seja isso. Essa aqui é a minha ideia, porque o Thiago Mendes tem um nível muito bom. Se ele tiver ainda capacitado, ele pode ser o cara que vai jogar aí, e o Hugo Moura vai fazer essa linha aqui defensiva. O que melhora isso? Melhora a capacidade de passe, né? Melhora a aceleração do jogo, dá um recurso para sair com a bola, que todos os times hoje, basicamente, eles fazem uma pressão na saída de bola para forçar o time a perder. Se você não tiver uma dinâmica, uma movimentação, um recurso dos zagueiros, vamos entender assim, você acaba entregando a paçoca na sua intermediária. Já viu vários times aí entregar aqui dentro da área, o cara errar o passe, atravessar uma bola, o cara não se sente seguro, acaba perdendo o foco e fazendo a jogada errada. Então acredito que ele possa entrar aqui, ou o Thiago, tá vendo, parece que está vindo um zagueiro aí colombiano, está nos Estados Unidos, pode formar essa zaga aqui atrás, e o Hugo Moura e Thiago Mendes pode entrar aqui. Aí essa flutuação do Coutinho, o Moura, o Nuno, né, esse garoto excepcional jogador, acho que não vai ficar muito tempo no Vasco, né, que é o Ryan, e na frente o Verratti. O que acontece com o Vasco? O Vasco tem que começar a aprender a jogar sem o Verratti, porque chega daqui da beirada, mete a bola para a área, fica o quê? Previsível. O Vasco tem que ter esse jogo, tem que ter um jogo apoiado por dentro, mais ou menos, teve muita facilidade, mas mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Santos. O jogo tocado, quando tiver necessidade de 1 para 1, fazia 1 para 1, fazia as tabelas por dentro, corredor interno, mas você precisa ter dinâmica nisso aqui. Então falta muito ao Vasco essa dinâmica. Então ele sofre muito na sua intermediária para tomar a bola do adversário. Então por que o CSA conseguiu empurrar o Vasco para trás? Porque o Vasco se viu encrencado com a saída de bola. Eles botaram 3 atacantes, né? A Série C é muito, né, jogo de corpo, então os caras estão acostumados a briga pela bola, então os caras tiravam o espaço do Vasco no corpo. A gente viu os caras tomando a bola toda hora do pé do Vasco. Então essa sustentação de saída de bola que o Vasco está sofrendo, né? Quando o cara fecha o corredor ou fecha o lado do Piton, acabou o Vasco. O Vasco não tem saída por dentro, porque o Coutinho já fica aqui encaixado aqui em cima. Não tem essa dinâmica. Tirando o jogo contra o jogo do Santos, ele flutuou porque o Santos não tinha meio. Puxava o jogo muito para o lado, pro Guilherme e pro Neymar, e ficava um buraco no meio. O time pegava, o Vasco tomava a bola aqui, eles erravam, pegava aqui e estava solto aqui. Aí é diferente. Você não vai encontrar isso contra o Internacional, contra um Grêmio, contra, sei lá, contra qualquer time, até contra o meu Botafogo. Você não vai encontrar essa facilidade aqui por dentro. É onde se ganha o jogo, né? O meio campo, tem esse balanço. Então, acho que o Vasco tem que pensar, talvez seja isso, tá? Eu estou falando aqui, pode ser isso. Se chegar o zagueiro aí, ele vai entrar aqui, titular, foi da seleção colombiana, pode dar uma melhor capacidade a esse Vasco aqui. Mas, por enquanto, está jogando o Moura. Acredito que o Vasco tem um jogo apertado aí também contra o Corinthians, né? E logo em seguida é o jogo contra o meu Botafogo, lá em São Januário. Eu acho que esse jogo tinha que ser os 2 jogos no Maracanã, mas infelizmente esse negócio aí de torcida, não sei o que, a GAP liberou para jogar em São Januário. Ele acha que com o campo vai dar resultado. Vamos ver. Beleza, galera? Espero que tenha gostado aí do Papo do Marechal, Campinho Raio X 442, o jogo de xadrez aí, as peças que eu acho que poderia o Vasco já começar a pensar, com Flamengo, Botafogo e Fluminense. Valeu, boa semana a todas. As Copas estão aí, os segundos jogos você vai começar a partir de terça-feira. Conto com todos vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, canal, _442, e me siga no Instagram. Valeu, galera. Abraço.